Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, lendo essa carta, e o propósito é ler mesmo, é ler a palavra e deixar que a palavra fale ao nosso coração. A palavra de Deus não precisa de ninguém, ela opera sozinha, ela sabe o que faz. Então, a gente está lendo a palavra. A carta aos Efésios é uma carta profunda. Nessa carta, Deus puxa a cortina, vai puxando, vai abrindo e vai mostrando o que está por trás, vai mostrando o propósito dele, o mistério de Cristo, o mistério do Evangelho. E é uma carta muito preciosa, que Deus revelou a Paulo e a nós também, aí na carta aos Efésios. Estamos iniciando hoje o capítulo 2. E vamos ouvir a leitura dos 4 primeiros versículos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações, que Deus fale ao nosso coração. Algumas traduções em português, como essa que o Emerson leu para nós, começa mostrando o que Deus fez para nos tirar do pecado, para nos salvar, e tudo de graça e pela graça. Ele vos deu vida. Nos versículos 5 e 6, Paulo fala como Deus nos deu essa vida. Vamos ouvir aí o versículo 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há um estado nefasto de morte, de pecado, porque essa morte no pecado é a separação do homem de Deus. É uma coisa terrível. Mas Jesus lá na cruz nos atraiu para si e nos fez morrer com o pecado e tudo, com essa natureza, nos fez morrer em seu corpo. Assim, Deus nos libertou do pecado. Depois disso, Deus veio com o Espírito Santo e ressuscitou o seu Filho. E a palavra diz, como foi dito aí no versículo 6, que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Ganhamos a vida de Cristo. É assim que Deus nos deu a vida. Vos deu vida. A vida de Deus, a vida de Cristo. E a partir dessa nossa ressurreição com Cristo,
Ele está em nós. Ele mesmo é a nossa vida. Ele vive em nós a sua vida justa e santa. Então, nos 3 primeiros versículos de Efésios 2, o apóstolo Paulo descreve um quadro de depravação total do ser humano caído no pecado. Eu vou ler aqui também em outra versão. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe, que é Satanás, do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. A parte final do versículo 3, em outra tradução, e eu gosto muito dessa que eu vou ler agora, a parte final do versículo 3. Começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Você vê? Começamos mal. A gente já veio estragado. Já nascemos com uma natureza pecaminosa, perversa, parceira do demônio, porque ela serve de base para a atuação do demônio, como vimos no texto. Se percebe em qualquer tradução que for examinada que tem uma causa, e essa causa é a natureza pecaminosa. É em texto como esse de Efésios, de 1 a 3, que alguns estudiosos sérios, principalmente a partir da Reforma, começaram a falar em depravação total para se referir ao homem caído no pecado. De fato, quando olhamos esse texto com cuidado, vemos uma depravação total. Depravação total não quer dizer que uma pessoa é tão ruim quanto ela poderia ser. Pense, irmãos, nos líderes nazistas da Alemanha que fizeram coisas terríveis. Será que eles poderiam ter sido piores? Com certeza. Sempre há tempo e vontade para dar um chute a mais, um soco a mais, falar uma palavra a mais, dar um tiro a mais. Sempre pode ser pior. Pense na coisa mais terrível que você leu nos jornais. Pode ser pior? Pode. Pense numa pessoa desonesta. Ela não é tão desonesta quanto ela poderia ser.
Pense em uma pessoa corrupta. Ela não é tão corrupta quanto ela poderia ser. É tudo uma questão de natureza, que a pessoa nasce com ela em função da queda do pecado. A queda de Adão e nossa em Adão. É uma questão de natureza. Todos nós nascemos com essa natureza pecadora, corrupta, da qual Cristo veio nos libertar. Jeremias 17, 9. Vamos ouvir a leitura. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Coração, nesse caso, em termos de Antigo Testamento, equivale à natureza da qual estamos falando. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Segundo a revelação da palavra de Deus, o coração de todo ser humano é corrupto. A natureza com a qual nós nascemos é corrupta. A corrupção está dentro do homem e profundamente instalada. Viu, Edivan? A corrupção já vem instalada, mas tem atualização. Ela se atualiza, e muito, sempre tem uma nova. O ser humano é corrupto por natureza. Vamos entender a palavra corrupção. É bom entender para a gente não ficar olhando o outro. Corrupção não é só pegar dinheiro indevido, não é só aceitar propina. O sentido dessa corrupção que a palavra de Deus está dizendo é bem mais profundo. Tem a ver com o que nós somos no pecado. Tem a ver com o que está estragado em nós. Nós nascemos estragados na fonte, e por causa disso fazemos coisas ruins, perversas, pecaminosas e corruptas. Há uma tendência para a corrupção desde pequeno. Você pega vários brinquedos e dá para uma criancinha brincar. Coloca no tapete, coloca lá a criança e coloca lá vários brinquedos. Naturalmente e por instinto, ela vai escolher algum brinquedo, um ou dois, e se concentra nesse brinquedo. E a partir daí ela não vai dar muita bola para os outros brinquedos. Você pega outro brinquedo, oferece para ela pega, mas logo descarta para ficar com o brinquedo que ela escolheu. Mas se você colocar outra criança da idade dela com ela no tapete, e a criança pegar um brinquedo, um daqueles brinquedos que ela nem estava afim, você sabe o que vai acontecer? A Terceira Guerra Mundial. Ela vai de dente, ela morde, começa com mordida.
O adulto começa com bala, foguete, bomba. Sabe por quê? Tiago diz por quê. Tiago 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Não se espante, não. Tiago está falando mesmo com a igreja. A guerra que está entre nós, a confusão que está entre nós, a contenda, a briga, a encrenca que acontece entre nós, tem a sua origem dentro de nós. Foi o que Tiago disse. Está dentro. A corrupção do ser humano e da sociedade é uma questão primordialmente e essencialmente de natureza. Mas, irmão Carlos, tem tanta gente boa na sociedade, você não vê? Tem gente boa fazendo coisas boas. Sim, tem. Eu sei que tem. Eu não sou cego. Eu vejo também. Mas é como um cartucho de dinamite. Aquele grande, guardado e muito bem guardado numa caixa, cadeado. Esse cartucho lá guardado poderá nunca ser detonado. Se for detonado, poderá matar pessoas, machucar pessoas, mas está guardado lá. Pode nunca ser detonado. Mas, irmãos, o potencial mortífero, nefasto, está todo naquele cartucho, mesmo sem ser detonado. Não é porque não foi detonado que deixou de ser dinamite, que a natureza deixou de ser uma natureza de dinamite, perigosa. Uma cobra cascavel, pense agora comigo, uma cobra cascavel, que nunca picou ninguém, ela é mansinha, bem mansinha. Como diz o ditado, é cobra criada. E uma outra cascavel, essa é a peste de braba. Já mordeu 10 pessoas e pelo menos a metade morreu. Pergunto a você agora, qual das duas cascavéis você gostaria de levar para casa e colocar no seu tapete com as suas crianças, para as crianças brincar com ela? Qual? Você vai me dizer, Deus me livre, nenhuma, nem a nervosa e nem a mansinha, porque o veneno é o mesmo, a picada é a mesma. Se for urutu cruzeiro, até melhor, não é? Porque o urutu, o nome já diz, tem uma cruz na testa. Não é que tem uma cruz feitinha na testa, é que a cabeça da bicha é cruciforme, é uma forma de cruz. Acho interessante, porque tem muito crente urutu na igreja. A cruz na cabeça, mas nunca esteve crucificado nela, de fato.
Humanamente falando, existem pessoas mais bem equipadas moralmente do que outras. De fato tem. Em razão de um conjunto de fatores humanos, alguns indivíduos se diferenciam, mas a corrupção continua lá no coração e a qualquer momento pode ou poderá despontar. Muita gente boa não tem a chance de cometer um grande ato de corrupção, mas no dia a dia são revelados pequenos lances de corrupção da velha natureza ou do velho homem, que evidencia a corrupção inata do coração do ser humano. A escola educa, a religião reforma, mas só Cristo regenera uma pessoa. Para acabar com essa corrupção do coração, da natureza, Deus tem apenas uma medida: acabar com a nossa vida pecadora, acabar conosco, matar, crucificando-nos em Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa vida pecadora, com a sua natureza corrupta, morreu, e Cristo, com a sua vida e natureza santa e justa e santa, passa a viver em seu lugar da vida velha que morreu, da natureza velha que foi crucificada com Cristo. Sem a morte do velho homem ou da velha natureza em Cristo, não poderá haver mudança significativa e salvação real. A vida de Cristo, irmãos, essa vida que Deus está dizendo que nos deu, e vos deu vida. A vida de Cristo em nós não é corrupta, ela é íntegra, honesta, santa e impoluta. A força da vida de Cristo em nós é o poder contra o pecado e toda forma de corrupção. A vida de Cristo em nós é o poder que veda o pecado. A santidade de Cristo em nós é um poder contra a corrupção, seja ela qual for. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Deus nos deu vida em Cristo. Significa que nós estamos em Cristo e Ele está em nós. Estamos em Cristo, na cruz, com Ele morremos. Cristo está em nós, a partir da ressurreição, com Ele fomos ressuscitados. Paulo deu detalhes no versículos 5 e 6. Se nós chegamos a esse ponto, significa que Deus está atuando por sua graça e pela sua palavra. Para você fechar com Cristo, é preciso tomar decisões e fazer escolhas. E isso é certo. Mas, se Deus não estiver atuando pela sua graça e por sua palavra, lamento informar que você é ainda um morto em seus pecados. Ele vos deu vida estando vós mortos.
nos vossos delitos e pecados. Vemos aqui, irmãos, uma poderosa atuação de Deus. Veja o quadro. Qual é o quadro? Mortos em pecados. E Deus chega nesses mortos com a sua palavra, e a palavra vai trazer vida a esses mortos. Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Preste atenção, meu irmão. É Deus atuando sozinho. Você estava morto. É a pregação. A nossa situação era uma situação de morte. Esse é o quadro de todo mundo. Quando você for pregar para as pessoas que não nasceram de novo, você estará pregando para a gente morta. Viu, meu irmão? Quando você estiver evangelizando, pense no que eu disse aqui. Você está falando com morto. E não é morto em Cristo, não. É morto no pecado. Por favor, não seja lerdaço o suficiente para pensar que as pessoas vão ser convertidas por causa do brilhantismo da sua pregação, da sua fala. Fique sabendo que se a pessoa for persuadida, não é por você, é pela palavra de Deus que é poderosa. É a palavra de Deus. Não é porque você é brilhante, mas é Deus, com a sua graça, por meio da sua palavra, que atua, opera, faz, converte, salva e dá vida. Não é por causa da sua oratória, é a palavra de Deus. Temos que perceber isso. É a palavra de Deus que opera. Quem vivifica é o Espírito de Deus pela palavra de Deus pregada. Foi o Espírito que transmitiu a vida a Jesus pela ressurreição dentre os mortos, e a nós também. Que vida é esta que está na palavra? Que vida é esta que está na palavra e que o Espírito de Deus coloca em nós? É a vida de Cristo, irmãos. Nos deu vida. Que vida é esta? É a vida de Cristo, a vida de Deus. É tudo a palavra. Não podemos confundir igrejismo com regeneração produzida pela palavra, pelo Evangelho. Estou usando a palavra igrejismo para designar aquelas pessoas que frequentam igrejas, mas não foram regeneradas em Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está mostrando o que nós éramos, o que Deus fez e como Ele fez. A situação interior do ser humano é uma situação de pecado, delito e ofensa. Mas essa situação interior, ela se manifesta terrivelmente. Esse quadro interior pecaminoso é chamado aí pelo apóstolo Paulo de morto, de morte. É uma separação de Deus.
Volte a Efésios 2, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Depois que Paulo descreveu esse quadro terrível dos Efésios, e nosso também, do mundo todo, como que Deus reage? Deus é impressionante, irmãos. É o que eu tenho dito aqui. Deus é impressionante. Qual a reação de Deus? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o que nos amou. O que é misericórdia? Essa palavra misericórdia é tão rica que os nossos conceitos não conseguem expressar tudo o que ela é e representa para nós. Mas eu gosto de pensar na misericórdia de Deus como Deus não me dando o que eu mereço. Deus não me deu o que eu merecia. Por causa do pecado, eu não tenho direito nenhum. Qual é o meu direito no pecado? Qual é o meu prêmio? É o inferno, é o lago de fogo. Por merecimento, o pecador tem mérito suficiente para ir para o inferno, mas, olha que Deus impressionante, vou repetir aos irmãos, o pecador tem mérito suficiente para ir para o inferno, mas Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele entra com a sua graça, Ele entra com o seu amor, Ele entra com a sua misericórdia e nos salva. Será que Deus já disse que ama alguém? Depois Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você já amou alguém de tal maneira? Não minta não, hein? Se você falar que amou, você está mentindo. De tal maneira só Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus chega para o mundo e diz: mundo, eu te amo de tal maneira que você não consegue imaginar. O que Deus quer dizer com isso? O que Deus quer dizer? Mundo, eu te amo. O que isso significa? Será que Deus está dizendo: mundo, você é tão maravilhoso e amável que eu não consigo imaginar a eternidade sem você. A sua personalidade, mundo, me atrai tanto. A eternidade seria cheia de tédio sem você. Mundo, mundo, eu te amo. É isso? Não. Não é isso. O mundo pensa que Deus está dizendo isso. Mas Deus não está dizendo isso. Não é bem assim. O que Deus está dizendo ao mundo quando Ele diz: eu te amo de tal maneira? Você cheira mal. Você é terrível. Mas eu amo você. Sabe por que eu amo você? Sabe, mundo? Sabe de uma coisa? Você é horrível, mas eu te amo mesmo assim, porque amar é o meu caráter. Eu sou esse tipo de Deus que ama quem não tem nada amável. Quem é o mundo? O mundo sou eu, o Carlos. Esse mundo, esses Efésios que Deus amou com um amor tão grande, como diz no verso 4, um amor tremendo. Tudo que era loucura estava concentrada em Éfeso. Adoração à deusa, religião de mistérios, culto ao imperador, deuses gregos,
em Romanos, e tudo isso embolado. Mas tem mais, isso era só a casca. Eles estavam mortos em seus pecados, fedendo aos olhos de Deus. Eles seguiam o curso deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que atuava neles, né? Satisfação da carne. Eram portadores de uma velha natureza ímpia e pecadora, seguiam seus desejos e pensamentos pecaminosos e alienados de Deus, e ninguém tem nada a ver com isso, porque eu faço o que eu quero da minha vida. Eles eram, como diz a palavra, merecedores da ira. Mas Deus chega e diz: eu amo você. É o verso 4. Deus os amou a si mesmo e os tratou com misericórdia. Que Deus é este? Que Deus é este? É o Deus rico em misericórdia e grande em amor, por causa do grande amor com o que nos amou. Deus não pediu para que os efésios primeiro mudassem de vida para que Ele pudesse amá-los. Em amor, Deus os tornou vivos com a sua vida. Paulo diz que Deus deu vida a eles. Eles não mereciam isso, nem nós merecemos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, fez. Os efésios e eu merecíamos a ira de Deus, mas no lugar da ira, Ele derramou o seu amor, a sua misericórdia e graça. Por misericórdia, Deus não me deu o que eu merecia, e por graça, aquilo que eu não merecia, Ele deu. Em amor, Deus não me deu o que eu merecia, e pela sua graça, me deu o que eu não merecia. Quanto mais conhecemos a misericórdia de Deus, tanto maior será o nosso senso de indignidade. A nossa condição, irmãos, era de rejeição, mas Deus nos amou, nos preferiu e teve grande misericórdia de nós. E por sua graça maravilhosa providenciou uma tão grande salvação. Não haverá ninguém que chegará lá e olhará para Deus e dirá: afinal de contas, eu mereci estar aqui. Não dirá nem sequer o seguinte: eu fiz a escolha certa, eu criei no Evangelho, por isso eu estou aqui. Isso também seria gabar-se. Se isso continuasse pela eternidade afora, essa eternidade seria insuportável. Quando chegar lá, a minha consciência vai ser que eu sou indigno. Mas você é nova criatura, não passou a merecer? Não. Não, eu sou uma nova criatura eternamente grata a Deus, porque não merecia e nem mereço. Quem estará lá irá dizer: somos o que somos por causa do que Cristo fez. Irmãos, é assim mesmo. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. O que sou, sou em Cristo. Eu sou a obra de Deus. Obra e criação de Deus realizada em Cristo, para fazer as boas obras que Deus preparou, já preparada por Deus, para que o regenerado em Cristo execute, desempenhe
As boas obras não nos ganham a salvação. As boas obras provêm da salvação. Pela graça somos salvos, pela fé que nos foi dada como dom de Deus. Somos criação de Deus em Cristo para que façamos as obras que Deus já preparou para que nós o fizéssemos. É um pacote bem empacotado. O novo nascimento, isso aqui tudo representa novo nascimento, e o novo nascimento é tão profundo, irmãos, é um pacote bem empacotado, e eu, sinceramente, não consigo desempacotar esse pacote para vocês, para os irmãos. Eu não consigo, mas dá para ver o resultado.